satisfação, com muito amor, que estamos, então, dentro da nossa casa, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, de Tupanciretã, para convidar a todos os irmãos, para que possam, então, aproveitar este evento que todas as quintas-feiras, dentro do mês de outubro, a nossa casa irá realizar. Por quê? Porque o mês de outubro é comemorado o mês espírita, porque no dia 3 de outubro nasceu Allan Kardec. Allan Kardec, todos sabem, é o codificador da doutrina espírita. Então, em comemoração a esta data, este mês está repleto de novidades, né? Então, reforçando o convite, que todos possam então aproveitar todas essas exposições, essas palestras, que serão colocadas nas páginas, né, nas mídias sociais da nossa casa, que todos possam então, através destes eventos, dessas exposições, né, dessas palestras, se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento da doutrina espírita, né? Essa doutrina que nos traz tanta paz, tanta esperança, tanta fé, né, no mundo por vir, né, no mundo espiritual, e a gente sabe que lá é o verdadeiro lugar. Então, que possamos, através delas, estarmos mais aptos, né, a enfrentar todas as vicissitudes do nosso caminho. Que todos permaneçam em paz e que assim seja. Queridos irmãos, estamos aqui para mais um vídeo em comemoração ao mês espírita, que é o mês de outubro, onde comemoramos o aniversário do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. E hoje eu trouxe o tema O Sentido da Vida, para nós podermos conversar aqui. Eu começo com um questionamento. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nos perguntamos: por que eu nasci? Para que eu nasci? Qual o objetivo da minha vida? Aí a gente pensa assim, para o homem, de um modo geral, a gente nasceu para ser feliz. Mas se a gente nasceu para ser feliz, por que a gente sofre tanto? Aí nos vem na mente a concepção que a doutrina espírita nos ensina do sentido da vida, que é a busca pela espiritualização. Então, que na verdade a nossa vida, o sentido da nossa vida é buscar a espiritualização. Aí vai surgir outra pergunta, mas como buscar essa espiritualização? Como fazer essa espiritualização acontecer na nossa vida? Na literatura espírita, encontramos que espiritualização é quando, pelo nosso progresso, nós conseguimos fazer a conversão dos valores materiais para os valores transcendentais. Isso quer dizer, nós passamos a dar valor mais às coisas do espírito do que às coisas da matéria. Todo ser humano trabalha em cima de seus ideais. A gente quer comprar um carro, uma casa, a gente estuda para ter uma profissão, para ter uma família e dar tudo que a família precisa. Às vezes, quem olha diz, a pessoa é realizada, né? Conquistou tudo da vida. Mas aí a pessoa sente alguma coisa de estranha dentro de si. Mesmo com todos os sonhos alcançados, ela se encontra insatisfeita. Vai em busca de um novo sonho, realiza aquele sonho, mas essa insatisfação não passa. Só que aí chega um momento em que nós começamos a nos sentir vazios, que a gente percebe a falta de algo que a gente não sabe experimentar, não sabe justificar, não sabe dizer o que é. Pois esse vazio, meus irmãos, é um convite. É um convite que a vida nos faz para a gente parar e olhar para dentro de nós. Analisar a nossa vida, analisar o que nós estamos fazendo dela e como nós estamos vivendo essa vida. Quando nós passamos por situações de dor, de sofrimento, surge em nós o questionamento de por quê? Por que sofremos? Por que estamos passando por essa dor? E aí vem mais uma vez a doutrina espírita,
que nos abre um novo caminho, uma nova esperança, quando ela nos mostra as oportunidades que nós temos através das inúmeras reencarnações. Nunca nos esquecendo que tem certas conquistas que a gente faz encarnado que são muito importantes, porque essas conquistas são instrumentos na nossa evolução, né? Como coisas que a gente aprende, o nosso aprendizado, são conquistas que vão fazer parte do espírito, das conquistas desse espírito. No momento que a gente toma consciência que nós não somos um corpo de carne, mas sim um espírito que momentaneamente está ocupando um corpo de carne, a gente começa a entender a vida terrena de uma maneira mais tranquila, menos angustiante, porque a gente começa a entender que ela não é a única e que nós vamos ter muitas outras oportunidades além dessa. É muito importante a gente recordar que todos nós temos uma missão, seja ela pequena, seja grande, dedicada à nossa família, dedicada a algo maior, como alguma descoberta, como alguma coisa que vai beneficiar a humanidade, mas todos nós temos essa missão. E essa missão, ela nada mais é do que um compromisso que nós assumimos quando nós estávamos planejando essa reencarnação. Só que muitas vezes, pelo trabalho, pelas angústias do dia, por tudo que acontece na nossa vida, a gente acaba se afastando desse ideal. A gente esquece esse ideal. E aí vocês vão me perguntar, mas esquece o ideal se Deus colocou na nossa mente a lei do esquecimento? Sim, Deus nos colocou, Deus beneficiou com a lei do esquecimento, com o véu do esquecimento. Porque imaginem uma mãe com um filho pequeno no colo, de repente ela olha para o filho e vê no filho aquele ser que na outra existência a assassinou. Então, esse é o benefício que Deus nos deu para que a gente possa restaurar as nossas relações com outros seres de outras existências ou dessa mesma de maneira tranquila. Só que daí quando a gente começa a se afastar, né, desses ideais, a gente começa a se questionar por que a gente sofre. E a gente começa a entrar em contradição com as leis de Deus, e aí o sofrimento começa a se acelerar. Aonde nós guardamos a lei de Deus? E aonde que nós guardamos essa nossa missão? Na nossa consciência. A nossa consciência é o cofre aonde fica armazenada a lei divina e aonde fica armazenada aquilo que nós carregamos de outras encarnações. Nós vamos acessar de que maneira? A gente não vai ter a visão clara, mas a gente vai ter a percepção, a gente vai ter o sentimento daquilo que a gente tem que alcançar, daquilo que a gente se propôs, através da nossa introspecção íntima, através do momento que a gente começa a tomar conta, né, dos nossos sentimentos, observando os acontecimentos e observando as coisas que acontecem na nossa vida. Só que nós muitas vezes somos muito teimosos, muito mesmo. Nós continuamos, nós insistimos no erro. E aí vem as doenças, aí vem os grandes infortúnios, as perdas que a gente tem. E isso tudo é um convite para a gente olhar para dentro da gente, para ver o quanto nós estamos nos distanciando de Deus, né? Quanto estamos nos distanciando do nosso próximo e quanto estamos nos distanciando dos objetivos da nossa vida. Então esse chamado faz a gente ir à nossa consciência e buscar isso dentro dela. Ela é uma oportunidade, né? Ela é uma oportunidade da gente aprender, porque quando a gente modifica as nossas ações, a gente modifica os nossos pensamentos, a gente faz diferente as coisas, a gente começa a se sentir melhor. E quando a gente passa por uma doença, por um infortúnio, por algo ruim, dá aquele sacolejo, a gente se sente agitado por isso e quando a gente tem um propósito firme, a gente vai à reflexão para ver o que é que realmente está nos acontecendo. Porque pensem comigo, meus irmãos, quando tudo está bem,
quando tudo está às mil maravilhas, a gente se acomoda, a gente não vai atrás, a gente não vai buscar essa nossa espiritualização. Algumas pessoas até vão, mas a maior parte da humanidade não. Agora, no momento da dor, do sofrimento, a quem que a gente recorre? A gente recorre à oração, a gente recorre a Deus. Aí a gente se lembra disso. E aí a gente começa a reavaliar, então, né, tudo que a gente passa, e a gente começa a retornar à nossa verdadeira essência, que é a espiritualidade, que é a essência espiritual. Nós reencarnamos, né, para que através da vida da matéria a gente possa desenvolver os nossos potenciais, aquilo que a gente tem guardado dentro da gente como se fossem pequenas sementes que precisam germinar. E elas vão germinar através daquilo que a gente vai fazer dessa nossa vida, de outras vidas, enfim, das existências que a gente vai ter. Jesus nos disse, a felicidade não é deste mundo, realmente não é, mas nós temos neste mundo alguns momentos felizes. E esses momentos que a gente pode considerar como felizes são principalmente esses momentos onde a gente sente que o nosso irmão é beneficiado. Quando a gente se quando a gente se engaja em uma causa, em um ideal, quando a gente procura beneficiar alguém que está precisando, né, a gente consegue preencher um pouquinho esse vazio existencial que surge dentro da gente. Isso surge como uma recompensa pelo bem que a gente está fazendo. E aí a gente tem a felicidade que é possível de ser sentida na Terra. Todas as pessoas que se dedicam única e exclusivamente à vida material, elas acabam se distanciando do mundo da vida espiritual. E no momento em que elas passam por uma dor, por uma aflição, por um sofrimento, elas se tornam muito frágeis, elas ficam muito aflitas e a maior parte das vezes passam por sofrimentos, por doenças como a depressão, a ansiedade, porque a vida material ela faz muitas exigências, ela exige muito do nosso espírito e o nosso espírito acaba se desarmonizando devido a que a gente ter colocado tudo aquilo que a gente tinha como esperança em coisas materiais que são passageiras, que logo deixam de existir, porque tudo muda, tudo na nossa vida material se modifica, as paisagens se modificam, as situações se modificam, e às vezes coisas que a gente considerava como coisas sólidas se modificam, e aí o espírito entra, né, em tristeza, em depressão, em sofrimento, porque colocou todas as suas esperanças nessas coisas que não são sólidas. E no momento que a gente compreende que essa vida é uma oportunidade que Deus nos deu, na sua infinita bondade, nós conseguimos adquirir, né, a fé, a força necessária que é capaz de nos sustentar nos momentos mais difíceis da vida. E assim, com essa força, a gente começa a tomar novamente o rumo daquele caminho correto, daquela missão correta que a gente traçou, em destino a Deus, aos irmãos e à nossa essência, a essência divina que existe dentro de cada um de nós. Mas é importante também lembrar que nós só conseguimos isso a partir do nosso esforço, porque não posso querer achar no outro, né, a culpa das minhas dores e dos meus sofrimentos. Não, tudo existe só dentro de mim. Sou eu, como um ser único, que vou ter que ir atrás da minha felicidade, da minha realização, da minha retomada no caminho correto. E essa força íntima, ela nos sustenta. E aí também a gente pensa assim, que quando a gente está triste, doente, ferido, a gente tem um pai bom, um pai caridoso, que nos orienta, que nos ensina e que está sempre ali. E também a gente pode dizer que nós temos oportunidades, porque Deus não nos impõe nada, nós podemos escolher aquilo que a gente quer. Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas e sofremos as consequências, mas Deus não nos impõe. Se escolhemos certo ou escolhemos errado, nós escolhemos pelo nosso livre-arbítrio, porque Deus não nos castiga. Deus é um pai bom,
um pai caridoso, ele simplesmente nos ensina, ele nos educa através das oportunidades que ele coloca na nossa vida para que a gente possa evoluir e corrigir os nossos erros. Nós, se persistirmos no erro, nós um dia cansaremos. E aí, quando cansados, fatigados de tanto errar e tanto sofrer, nós vamos tomar uma decisão e vamos evoluir, porque é assim que ocorre com todos os seres. Todos nós estamos fadados à evolução, todos nós estamos caminhando em direção à luz, alguns mais rápido, outros mais lentos, mas o que importa é que cada um possa apoiar o outro nessa caminhada, e é isso que faz o verdadeiro sentido da vida. É nós nos apoiarmos como irmãos, é um ajudar o outro, porque nós não podemos viver sozinhos e isolados. A nossa existência só tem sentido com aqueles que caminham conosco, também sendo felizes junto conosco. E nunca nos esqueçamos que Deus está sempre ao nosso lado, nos concedendo sempre novas oportunidades, e que basta apenas a nós irmos adiante, buscando essas novas oportunidades e fazendo com que elas nos tragam a nossa reforma íntima, a nossa evolução moral, para que assim, o quanto antes, nós possamos nos aproximar dos anjos, das essências divinas que existem dentro de nós e que precisam ser trabalhadas, desenvolvidas como pequenas sementes que um dia, mais cedo ou mais tarde, irão germinar. E assim, meus irmãos, eu vou encerrar essa nossa conversa com um pequeno texto do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco. O título é Viva Melhor. A tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de não te decepcionares. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressalto proporciona. Mesmo que te falte dinheiro, posição social de relevo e saúde, podes ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. Então, meus irmãos, sigamos esta mensagem, refletamos sobre essa mensagem de Joana de Ângeles. As oportunidades estão aí. Todos nós realmente nascemos para ser felizes e só depende de nós. Muito obrigada